o efeito platô é um dos motivos também que te levam a desistir do teu processo, né? Por que que ele te leva a desistir do processo? Porque nós, seres humanos, nós somos movidos, né? A nossa movimentação, ela se dá através de resultados. Quando a gente não tem resultado, a gente simplesmente para de se movimentar, a gente para de se mover, a gente simplesmente não tem mais vontade, sabe? Aquela motivação que a gente precisa para ir em busca daquilo que a gente quer. Então, essa motivação, ela vem através do reconhecimento que tu tem, através dos resultados que tu está colhendo. E aí, o efeito platô, gente, ele acaba não te trazendo o resultado. E se tu não tem o resultado, tu não movimenta. Então, agora a gente precisa entender algumas coisas que interferem no efeito platô. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: é muito engraçado, né? Porque quando a gente chega num efeito platô, a gente tem que pensar assim, ó, se a gente pensar lá no processo de emagrecimento, como é que o processo de emagrecimento ele acontece? A gente precisa fazer um déficit calórico, certo? Ou seja, a gente precisa comer menos do que aquilo que a gente gasta. E essa nossa necessidade energética, ela é baseada na nossa altura, no nosso peso, na nossa composição corporal, na nossa idade. Então, tem vários fatores que influenciam na nossa necessidade energética. Então, vamos lá, a gente está começando a emagrecer, certo? Aí tu emagreceu 10 quilos. Então, tu tá 10 quilos mais leve. Isso significa que com 10 quilos a menos, a força que o teu corpo precisa fazer para fazer lá todas as suas funções vitais, ela é menor. Ou seja, o nosso corpo acaba precisando de menos energia conforme o nosso peso vai baixando. Então, o que normalmente acontece, né? Tu quer ir até o final do teu processo de emagrecimento, comendo exatamente a mesma coisa e querendo colher os mesmos resultados. Só que não é assim que acontece. Lembra que eu te falei que o nosso processo de emagrecimento, ele é uma escadinha? Da mesma forma é a nossa necessidade energética. Quanto mais a gente vai subindo a nossa escada no nosso processo de emagrecimento, menor é a nossa necessidade energética, ou seja, menor é a quantidade que o nosso corpo vai precisar de calorias para desenvolver as nossas funções, né? Então, conforme você vai emagrecendo, esse ajuste calórico também tem que ir acontecendo justamente para que tu não sinta que está no efeito platô, certo? Então, a gente não pode esquecer que quanto mais no topo da montanha a gente tiver, né? Quanto mais perto daquela vista maravilhosa, ou seja, quanto mais perto de alcançar o nosso emagrecimento, mais a gente vai precisar se esforçar. Então, vamos pensar que o nosso emagrecimento é lá o topo da nossa montanha. Quanto mais no topo da montanha você estiver, isso significa que mais é preciso esforço, ou seja, quanto mais próximo do peso que tu deseja, menos tu vai ter que comer e mais tu vai precisar se esforçar. Isso é a lógica, tem que funcionar desse jeito. E aí, às vezes, tu começa com uma estratégia alimentar e tu não ajusta ela no decorrer do teu processo. E essa falta de ajustes faz com que tu realmente entre aí no efeito platô, e entrando nesse efeito platô, tu realmente não consegue continuar emagrecendo fazendo aquilo que tu vinha fazendo no início. Ou seja, quanto mais tu avança, mais tu ajusta. Mais tu avança, mais tu ajusta. É assim que a gente precisa fazer dentro do emagrecimento. Então, essa é a primeira causa que pode te levar ao efeito platô, certo? Outra causa do efeito platô as pessoas têm uma tendência a dizer assim, o meu metabolismo ele se acostumou com aquilo que eu como. Gente, então vamos lá. O processo de emagrecimento ele é sempre o mesmo, certo? Tu sempre vai precisar comer menos do que aquilo que você gasta para que você emagreça. Sempre é assim e funciona exatamente dessa forma. Obviamente que a gente tem toda uma questão hormonal, principalmente as mulheres, né? Então, tem aquela questão assim, eu tenho hipotiroidismo, né? Ou seja, eu tenho um TSH alterado.
Bom, se tu tem um TSH alterado, basta que tu vá no médico, tome a medicação necessária na dosagem correta para estabilizar a tua taxa, e aí isso não vai ser um problema. Isso vai ser um problema para ti quando estiver desestabilizado, mas se estiver controlado, não tem problema nenhum. E aí eu quero te dizer que eu mesma, durante o meu processo de emagrecimento, eu desenvolvi hipotiroidismo, né? Ou seja, eu tenho aquela tireoide que engorda, Nath. Exatamente, então eu desenvolvi hipotiroidismo. E aí, deixa eu te falar por que eu desenvolvi o hipotiroidismo. Porque chegou um momento do meu processo de emagrecimento que eu fiz uma dieta tão restritiva, mas tão restritiva, eu não chegava a comer 700 calorias por dia. E eu fiquei assim por muito tempo. Ah, Nath, tu emagreceu? Sim, eu emagreci bastante. Só que o que aconteceu? Eu emagreci, desenvolvi, né, um hipotireoidismo, por quê? Porque os meus hormônios sofreram muitas alterações por aquela falta de nutrientes, porque quando tu come muito abaixo da tua taxa metabólica basal, tu acaba ocasionando um déficit muito grande de nutrientes, né, e prejudica exatamente toda essa tua questão hormonal. Então, eu desenvolvi um hipotiroidismo, certo? E aí eu não conseguia mais emagrecer. E adivinha o que eu precisei fazer para voltar a emagrecer? Eu precisei comer. E aí, quando eu comecei a comer, o meu peso começou a voltar, porque eu já falei para vocês que quando a gente retoma comportamentos antigos, o nosso peso retoma junto, né? Porque mudança de comportamento momentânea gera resultado momentâneo. Mudança de comportamento definitiva gera resultado definitivo. Então, eu voltei a comer, eu voltei a engordar, e aí o que aconteceu? Aí eu precisei acelerar, digamos assim, o meu metabolismo de novo, porque quando a gente coloca uma ingestão calórica muito pequena, o que acontece, né? O nosso metabolismo ele entra em estado de economia de energia. Tá vendo quando o teu celular tá acabando a bateria? Aí aparece lá uma mensagenzinha, né? Economia de energia. É exatamente assim que o nosso corpo funciona. Por quê? Porque ele entra num estado econômico, porque ele não sabe quando ele vai ter aquela condição calórica suficiente para desempenhar o seu papel. Ou seja, ele entende como se, digamos assim, que tu tivesse doente. E aí ele faz uma reserva de energia para caso tu precise daquela energia, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Muito inteligente. Então ele tem toda uma questão de reserva. E aí o meu metabolismo estava tão lento com aquela restrição calórica toda que quando eu voltei a comer, mesmo não comendo em excesso, o que meu corpo fez? Ele disse: "Nossa, tá entrando comida, então deixa eu pegar tudo que dá aqui, deixa eu fazer as reservas necessárias, porque pode ser que daqui a pouco não entre mais comida, ou seja, não entre mais energia". E aí, o que acontecia, gente? Eu passei a ganhar peso de novo. E esse momento foi o último momento que eu engordei na minha vida. Eu voltei a pesar nessa época, e isso foi lá em 2017, ou seja, não faz tanto tempo assim, né? Lá do final de 2016, acho que foi, não lembro agora, início de 2017, final de 2016. E aí, o que aconteceu? Eu voltei a pesar 107 quilos. Eu não cheguei a recuperar todo o peso que eu tinha eliminado, mas eu voltei a pesar 107 quilos. E aí sim eu tive que voltar para um outro tipo de alimentação, né? E aí que eu entendi que eu precisava mesmo era mudar o meu comportamento e não em busca de dietas restritivas. Então, quando a gente faz dieta restritiva demais, a gente desacelera o nosso metabolismo, porque o nosso metabolismo fica em estado econômico, assim como acontece com o nosso celular quando está acabando a bateria, né? Então, eu sempre digo o seguinte, né? Que para a gente emagrecer, para a gente ter um emagrecimento saudável, o que a gente realmente precisa? É diminuir no máximo, gente, 500, 600 calorias do nosso gasto energético total. Diminuir mais do que isso, Nath, mas aí eu vou perder peso mais rápido. Pode até ser que tu perca um pouco de peso mais rápido, mas tu não vai conseguir manter a consistência no teu processo. E hoje de manhã nós falamos, né, da consistência, da rotina, e aí se tu não consegue manter a consistência,
automaticamente tu não consegue manter o teu resultado. Então é muito importante que tu observe isso também quando tu pensa em emagrecer. E aí, voltando a essa história aí dessas alterações hormonais, e por isso que eu te trouxe essa fase da minha vida que eu acabei desenvolvendo, né? Hipotiroidismo, e mesmo assim depois eu consegui emagrecer. Por quê? Eu fui no médico, né? Estabilizei a minha tireoide, deu tudo certo, e aí o meu emagrecimento voltou a acontecer. Isso vai ser um problema quando tu não estiver é, com esse controle. Então, eu sugiro o seguinte: tu percebeu aí que não tá emagrecendo e tu tá fazendo realmente tudo certinho, né? Tu tá fazendo exatamente tudo que precisa ser feito para emagrecer e tu não tá emagrecendo. Então, esse é o momento de tu consultar um médico, sabe? É o momento de tu e verificar se tu tá com alguma alteração hormonal que pode ser controlada, né? Que pode ser regulada. Mas deixa eu te dizer algo a respeito disso e que é exatamente o ponto que eu quero chegar nessa live. 90 e não sei, tá? Eu tô alucinando aqui, mas 99% das pessoas, elas definitivamente não estão em efeito platô. Nossa, Nath, como assim? Mas isso já aconteceu muito comigo. Porque veja bem, e aí, para te entender isso, eu vou te trazer o exemplo de uma das minhas pacientes, né? Lá, logo quando eu comecei a atender no consultório, enfim, veio uma paciente nova, e aí a gente conversou, a gente montou toda a estratégia de emagrecimento, a gente fez todo o nosso planejamento. No início, ela começou a emagrecer, estava tudo lindo, maravilhoso, ela começou a ficar feliz com aquele emagrecimento dela, né? Então, ela estava feliz e contente. Daqui a pouco, gente, ela parou de emagrecer. E aí, cada vez que ela voltava na consulta, ela dizia: ai, Nath, eu não tô mais emagrecendo, eu tô tão triste, eu tô fazendo tudo certinho, tudo certinho. Só que veja bem, quando eu atendi essa paciente, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? E aí ela começou a me contar aquilo e eu dizia: não, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa. E eu vinha para casa e eu ficava só pensando nela, eu ficava pensando nela, eu ficava pensando de que forma será que aquilo estava acontecendo, que ela estava fazendo tudo certinho, os exames dela estavam todos muito bons e ela não estava emagrecendo. E aí, gente, quando eu estava no meu processo de emagrecimento, eu tinha um caderno onde eu anotava exatamente tudo que eu sentia, exatamente tudo que acontecia, né? Eu colocava, era o meu caderno dos sentimentos. Então, tudo aquilo que acontecia no meu dia, eu colocava naquele caderno. E aí, gente, eu pensei, eu vou pegar aquele caderno e vou ler, porque em algum momento da minha trajetória isso deve ter acontecido. E aí eu comecei a ler, e aí eu achei uma parte da minha trajetória toda, né, do meu emagrecimento, onde realmente dizia que eu tinha parado de emagrecer. E foi ali que me deu um super start. E aí que eu desenvolvi uma ferramenta sensacional que chama Calendário da Autoconsciência, né? E aí eu desenvolvi assim aquela ferramenta toda, né? E daí na outra semana ela voltou para consulta e eu cheguei para ela com aquela ferramenta. E eu disse: bom, fulana, agora o negócio é o seguinte, eu quero que tu comece a fazer esta ferramenta, né? Eu quero que tu comece a aplicar ela no teu dia e nós vamos descobrir exatamente o que está acontecendo aí no teu efeito platô. E ela: não, Nath, fechado, vamos fazer. Expliquei para ela como fazia, enfim, né? E aí ela foi para casa com aquela ferramenta e começou a aplicar no dia a dia dela. Gente, 3 dias depois ela me ligou. E ela me disse o seguinte: Nath do céu, já sei o que eu estava errando, já entendi tudo, já ajustei e já voltei para nossa orientação e para minha alegria, o meu peso já começou a baixar. 3 dias depois. E aí, na outra semana, ela retornou na consulta e a gente começou a conversar sobre os insights que ela tinha tido, né? Então, ela me disse o seguinte: que ela percebeu que toda vez que ela ia, por exemplo, almoçar ou que ela ia tomar café, ela começava assim: ah, não, mas só um pouquinho de arroz não é um problema. Ah, não, mas só um pouquinho a mais sei lá, de pão não é o problema. Ah, mas só um chocolatinho depois do almoço não vai ser problema. Só que realmente, gente, só um pouquinho não é um problema.
Só que quando esse só um pouquinho se torna algo corriqueiro, não é mais só um pouquinho. É muito, lá na soma de 7 dias, isso com certeza vai dar uma quantidade muito maior de calorias do que aquilo que está planejado. E aí o que acontece? O teu emagrecimento não acontece. Então, por que essa ferramenta chama calendário da autoconsciência? Porque é uma ferramenta prática, né, que faz com que ela observe exatamente aonde ela está errando e já crie estratégias, veja bem, já crie estratégias para dar seguimento, então, ao emagrecimento. Sem que eu tenha que dizer, tu viu, tu tá fazendo isso, tu tá fazendo aquilo. Por quê? Porque a forma mais fácil da gente mudar o nosso comportamento, de mudar a forma como a gente está agindo, é exatamente essa, é tornando consciente. Por quê? Porque 50% da nossa cura é perceber. Hoje de manhã eu falei, né? Ninguém muda aquilo que não conhece. Então, 50% da nossa cura é perceber o que está acontecendo. E os outros 50% da nossa cura nada mais é do que pegar essa informação que a gente conheceu e transformar em outra coisa, ou seja, o que você faz com aquele conhecimento adquirido. Ou seja, tu entendeu onde tu está falhando, aí tu cria estratégias e modifica aquela situação. E aí tu vai continuar emagrecendo. E na maioria das vezes, gente, eu quero te dar certeza que absoluta que o que acontece contigo não é efeito platô. O que acontece contigo é só um pouquinho, não vai me prejudicar. E aí isso acontece de forma inconsciente, porque tu não percebe que tu faz isso.